Vai, Corinthians, meu Deus! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 95. E aqui do meu lado está o grande Ícaro. Que alegria, né? Parece que você ganhou do Palmeiras ontem, velho. Tá tão feliz assim. Eu ganhei, você ganhou, Gilson. Eu ganhei, cara. Eu ganhei, não foi o time, foi eu. Não, inclusive os caras metendo gol em 2 goleiros diferentes ainda. E aí, galera? Tô de volta, hein? Fazer um tempinho, aí, né, que tá eu não vendo? vinha. Tudo bem, gente? Tudo certo? Alright. Vamos começar então esse podcast falando, claro, do clássico de ontem, do derby Sem dúvida. contra o Palmeiras. E como esse cara ele gosta de ganhar do time de verde, não é? Quarta vez em um ano, né? Não, o ano passado foram 3 vitórias, né? 3 e mais uma mais de agora. uma. 4 vitórias, né? Porque ele 4 assumiu ano vitórias. passado. Um pouco mais de um ano, né? E gosta, né, de ganhar deles, né? Que É, bom, né? Que bom. Impressionante. Aliás, eu tava vendo que a porcentagem dele de pontos ganhos nos clássicos é de 77, 78%. Ele perdeu É apenas altíssimo. um clássico. É, cara, ele exatamente. até agora. Ganhou todos do time É. de verde. Impressionante. Acho que foi a primeira vitória maiúscula do Carille esse ano. Do Ah, Carille, sim. porque eu digo porque claro. foi não. a Isso grande, sem dúvida, isso sem o dúvida. grande chamariz É, aí de vitória sem de dúvida. tática E eu dele. acho que o Carille mostrou nesse jogo que ele tem o time na mão, né? Ficou claro pra mim que ele tava fazendo testes nesse começo do Paulista. Vamos ver se esse 4-1-4-1 engrena. Vamos entender como é que sim. funciona o time com Sim. esses atacantes que a gente sabe que não funcionam tão bem. Vamos ver se algum deles dá alguma resposta inesperada, né? Vai que o Dutra Sim. começa a marcar um monte de gols. Vai né? que, né? Exatamente. Ou que o Casim, né, se desencanta e tal. E agora, quando precisou mostrar. Quando o time precisou jogar de verdade, né? Contra o time que estava invicto no campeonato, é o time que mais pontuou e tudo mais. Foi lá, ajustou e aí mandou no jogo, né? Não deu chance. Me lembrou demais o Corinthians do ano passado na melhor fase, né? O meu lado corneteiro até pensou ontem, falou, porra, ele podia ter talvez testado essa formação antes, né, do jogo contra o Palmeiras, talvez já que era um teste, né, achei que ia ser um teste muito de fogo fazer isso no Clássico, mas eu digo que é uma vitória maiúscula do Carille, porque, porra, ele testou muito bem ontem, né, lembrando, pegando pela memória, o Liedson na Libertadores não estava mais atuando, então a gente ganhou a Libertadores sem o centroavante, sim. era o 4-2-4, Isso, 4-2-4. É. Era o William, o Sheik, o Danilo e o Uhum. Jorge Henrique. Então, ontem foi mais ou menos nesse esquema, do 4-2-4. E acho que é uma excelente alternativa para um time que está sem, de fato, centroavante, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do Alex Teixeira, que também não é um centroavante. Então a gente pode, talvez, pensar numa alternativa nesse caso, Sim. como uma tática, de fato, enfim, contínua, né? Constante. Não, claro. Com certeza o Carille lembrou da formação do Tite, né? É claro. Clássica ali. Mas mostrou que ele tá com o time na mão, né? Ele, quando precisou, ele tirou o melhor do Corinthians, digamos assim. Eu acho que, inclusive, pra deixar o Camacho aí, cara, pega o Camacho de volta, porque a gente não vai precisar de lateral esquerdo mais, não. Né? Deixa o Capixaba de reserva, põe o Michael lá, tá tudo certo, bicho. O moleque Aliás, jogou pra caramba, impressionante. Aliás, que bela né? partida do Michael. Vamos falar, o Maicon, um dos destaques da partida, né? Jogou muito, me surpreendeu de verdade. Não pela qualidade dele, que eu nunca duvidei da qualidade do garoto, que joga muito bem, foi titular a maior parte do ano passado e cansou no final do ano, realmente. Mas era como volante, né? Como volante. Foi legal exatamente. vê-lo atuando bem Foi na diferente. esquerda, né? O Carille disse que observava o Michael e que em 2015 ou uma coisa assim. No Sub-20 ele jogava jogou como, de lateral, um passou ano inteiro. jogando de lateral esquerdo. Isso é interessante, né? E é legal ver que a comissão técnica do Corinthians está integrada nesse sentido, né? O garoto sobe e a comissão sabe como é que ele jogou o passado, claro. né? Sabe o que ele produziu. Ele jogou de lateral, ele jogou de volante, já jogou de meia, já jogou, enfim. E sabe como aproveitar isso no time profissional, né? Exatamente. E acho que essa formação foi legal também. E acho que o Maicon foi um pouco da prova disso, porque tanto o Maicon quanto o Fagner, eu achei que jogaram bem, acho que mais o Maicon até. E os laterais deram muito apoio pra dupla de volantes, né? Achei que o René Júnior, apesar de alguns passes errados ali e tal, também fez mais uma partida boa, já tinha O segundo jogo jogado dele bem, titular, já né? tinha jogado bem na segunda-feira. E deu uma sustentação assim para os volantes, né? A ida e volta da marcação. Sim, sim. O Maicon, até por conta da característica de volante, ele marcou bem, né? Então ele teve esse lado defensivo bem, o que deu mais sustentação para os volantes e acabou liberando mais até o René Júnior. E acho que
E ele chegou bem no ataque. Chegou bem na Sim, frente. chegou é. bem no ataque também. Não se Não manteve não apenas- só marcou, bem, Não é. fechou a linha de 4 ali Participou apenas. muito bem ali. Chegou várias vezes no ataque E, e participou diretamente nos 2 gols. e a cereja do bolo da minha fala é o Rodriguinho, né? Ah, bom. Rei Driguinho! Não, como assim, o Corinthians jogou nas O redes gol sociais. dele de ontem, acho que valeu o ano inteiro já do Corinthians, por enquanto, né? Porque, cara, foi impressionante o que ele fez ali. Golaço. Rolinho. Segundo tempo também perdeu o gol e sofreu pênalti. Não, sim. O que ele fez ali do primeiro gol do Corinthians, que ele dominou, o jeito que ele dominou, o corte que ele deu nos dois caras, Ah, sim. foi um negócio assim que. E o chute também, né? E Porque o chute, muito e o jogador chute ali, também, chuta, exato. Fecha o olho, já fiz tudo, É. agora fecha o olho e vai. Agora eu se consagro É, e vai lá na. É. Mas arquibancada. não, teve Não, foi consciência impressionante, e é. tal. E a Impressionante. jogada inteira foi interessante, Foi, não foi, foi. Gibson? 1 minuto e meio de passe de bola ali. Foram 29 passes, né? Tem alguém falando que é 30. Enfim. Enfim, depende da contagem de quem contou, mas, cara, bicho, puta jogada construída, com calma, É. esperando o espaço, a hora que pintou. Lembrou o time do Parreira, né? Os caras tudo rodando bola, até ver uma hora de engrenar ali. E o que eu acho que também Aí eu lembro do Zinho, cara, não falo do Parreira, cara. Não, o Parreira no Corinthians. Ah, bom, então tá bom. Parreira no Corinthians. Eu tô Expressei mal, lembrando da Parreira seleção em do 94. É. Tô falando que ele viu girar a bola, assim, você ficava no mesmo lugar ali. Não teve nada disso no Corinthians. Ah, bom. E o que eu acho de vantagem também, que é mérito do Carille, desse esquema, é que eu acho que essa atuação de gala do Rodriguinho foi também vantagem do esquema, porque os dois meias, o Jadson, independente do pênalti, depois a gente fala do pênalti, mas do Jadson e do Rodriguinho chegarem mais à frente, essa possibilidade da tática, que a tática deu pra isso, né? Os dois meias chegando na frente com os dois pontas do lado. E ao contrário dos nossos atacantes que temos no banco de reserva, tanto o Rodriguinho quanto o Jadson costumam concluir muito bem o gol. Sim, Né? poder de Chutar, finalização, eles lógico. têm aquela calma, né? Exatamente. Sabem chutar e definir o lance, como mostrou o Rodriguinho nessa oportunidade. Eu acho que a tática mostra isso, que talvez seja uma boa tática pra você manter com regularidade, porque se a gente não tem um centroavante de fato de peso pra dar isso, que a gente pegue isso dos meias, enfim, de quem de fato sabe finalizar. Certo. Então acho que o Rodriguinho foi destaque ontem por causa disso. O Jadson teve essa questão do pênalti, que enfim, que ele perdeu, bateu mal, é a segunda vez que o Jadson perde pênalti esse ano. Mas apesar disso, eu acho que ele e o Rodriguinho é uma dupla que na minha visão não poderia separar. Eu não entendi, por exemplo, a gente até conversou, né, antes da partida contra o São Bento, eu não entendi por que o Jadson saiu da equipe, porque ele tá jogando bem, ele tá sendo cogitado pra seleção. O Jadson é o artilheiro do ano e líder em assistências ainda. Sim, né? ainda é. Então, assim, eu acho que é uma formação que o Jadson se encontrou ali no meio com o Rodriguinho, que na minha visão não deve ser ignorado. Se for pra mexer em alguma coisa, que mexa em outro setor. Mas o não Romero, assim. Olha, o Romero ontem, eu vou te falar uma coisa. Foi viu, cara? meio duro, que o cara errou de... O cara é bizarramente bem intencionado, vai em todas as bolas, a gente não pode falar mal do cara. Mas o que ele errou de passe ontem foi uma enormidade, cara. Ele tava muito pilhado, teve uma bola ali que ele deu uma bica no Dudu, totalmente sem noção, que o Dudu foi assumir, ele foi querer jogar pra galera, vou chutar pra lateral. Não, e menos teatro, o cara passou o jogo inteiro ali tentando teatro. Bicho, exatamente. você tem que sacar o jogo. Se o jogo inteiro tá nessa pegada, você ainda fala, vai lá, entra no clima, mas não tava, cara. Então, meu, não fica gastando tempo com essas coisas, acho cara. que o destaque negativo do jogo foi o Romero mesmo, porque ele passou o jogo inteiro tentando fazer isso, ludibriar o árbitro, provocar um pouco o jogador. E ele não é aquele jogador que tem essa catimba, né, pra fazer essas coisas. E nem deveria, porque uma coisa que eu vejo como vantagem até, independente do Palmeiras, não vou entrar nem tanto no mérito do Palmeiras, mas o Dudu deu aquela puta chilicada, puta cara chato na hora do pênalti e tal. E o que eu achei legal do Corinthians é que o Corinthians foi maduro, não entrou na pilha do Dudu na hora do pênalti. Porque assim, aconteceu todo aquele lance, caramba, 4, a perna do René Júnior quase foi amputada ali. A gente precisa deixar claro que foi pênalti. Sem dúvida. Foi pênalti. Senhor pênalti. Mas o Corinthians não entrou na pilha. Eu achei legal. No final do jogo, depois que já tava 2-0 e tal, o Borja deu um rapa no Rodriguinho. Não sei se vocês lembram desse lance, que ele tomou um amarelo. O juiz acabou logo em seguida do jogo. E aí o Borja ficou cara feia, não sei o que. O Corinthians não fez nada. Então, assim, achei a maturidade do Corinthians muito boa. Porque numa dessa de entrar na pilha, é claro. entraria em confusão e tal. Então, achei uma vantagem muito boa a maturidade do Corinthians ontem. Emocional, digamos assim. E aí, puta...
Dudu deu declaração, porque aqui sempre roubam pro Corinthians. Deixa esse cara Porra, o ano passado o Gabriel foi expulso injustamente dentro da arena. Esse cara aí não merece então, nem a gente tá falando dele aqui. E tem gente no live perguntando, falando alguma coisa. Não vamos falar desse cara. Tem um monte de gente lá, ó. Rui Saraiva falando lá com a gente lá de Portugal, mandando um salve pra gente. Um abraço, Rui. João Tomás Melo falando, Rei Driguinho, nunca critiquei. Ninguém criticou, né? Furoi lá de Nova Esperança, que tá sempre com a gente aí também, mandando um salve. Incriticável. E o Walter Melo também comentou aqui, Romero errou até lance de cruzamento fácil pra colocar a companheira em condições de fazer o gol. Daquele lance que ele disputou aquela bola na linha de fundo ali. Ele fez muito bem. O mais difícil ele fez. Conseguiu tomar aquela bola na linha de fundo. É engraçado que eu tava vendo em casa, né? Tava eu, meu padrinho e tal. Aí ele roubou a bola. Eu falei, meu Deus. Aí os dois levantaram. Aí ele foi e tocou errado. Eu falei, beleza, é o Romero, né? Eu lembrei. O aí mais voltou difícil, a ser Romero, né? Mas o mais difícil o cara fez, né, cara? Tomou, tinha toda a calma, tinha tempo. Né? Ele tinha espaço aí pra fazer as coisas. Não. Ele está criticando o Romero aqui. E eu também tô criticando o Romero. Não me tiro dessa. Mas eu também acho que ele é o titular hoje, né? Não acho que ele tem que dar posição pro Luca ou pro Júnior. Não, eu também acho que não. Não, ele é o titular. Eu acho que se concretizar a contratação do Teixeira lá, de repente pode sobrar pra ele, porque se ele continuar produzindo um pouco assim. Mas no momento ele é o titular indiscutível do Corinthians. Eu acho assim, ontem ele fez esses erros que a gente tá comentando e tal, mas ele é um cara que taticamente ele ainda é muito importante dentro do esquema do Corinthians. Ele ainda faz aquele papel de ponta mesmo, né? De ir até o fundo, de ajudar a lateral na marcação. Então assim, a gente tá criticando, obviamente, uma partida infeliz que ele teve ontem. Assim como outras boas que ele fez. No começo do ano ele começou jogando bem. Mas ele não se esconde, né? Ele é raçudo. Não tem um jogo que você fala, o Romero não apareceu. Ele vai aparecer, de repente, em uns lances mais bruscos e tal, de defesa. Mas nesse jogo ele apareceu bastante. Quer dizer, ele foi uma opção de contra-ataque, de roubar a bola, como você falou. Sim. O problema é que ele começava bem a jogada e no final... Espanava, exatamente. Ele precisa fazer a jogada inteira, né? Você precisa começar... Começo, meio e fim, né, Romero? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Isso aqui tá falhando. O que eu achei apenas, a gente tá, obviamente, elogiando. Foi uma vitória no clássico. E, obviamente, que é mérito... 2-0, 2-0, ganhamos bem. Melhor time do campeonato, era o Palmeiras, invicto, tudo ótimo. Coisas a se consertar. O Corinthians ainda tá errando muito passe. Isso é óbvio. Sim. Não, e a gente tá falando agora também... pós a vitória, que todo mundo fica pimpando, feliz. Mas, bicho, honestamente, quando começou o jogo, alguém que achava que... visto os últimos jogos... Alguém lembra do jogo de segunda-feira? Pois é. Né? Pois é. O que na verdade... Falei, nossa, mano, o que na verdade eu vejo pra quem acredita em superstição e sei lá, eu vejo como vantagem, porque ano passado, com o gol do jogo na Arena, aquele jogo contra o Palmeiras, mudou todo o ano do Corinthians. Vamos torcer pra que seja isso. Pode ser um ponto de inflexão também, Exatamente. Vamos ver. Com certeza é um ponto de mudança no esquema tático, né? Isso já mostrou. O esquema tático vinha de um jeito, esse jogo ele mudou bastante e a equipe respondeu muito bem, né? O que eu acho... não vai mudar, não vai voltar pro esquema anterior. Isso o que eu acho é que tão assim, cedo, pelo menos. O problema do 4-1 que o Carille tava, o Gabriel ficava meio que sozinho na marcação. Sobrecarregado demais. 2 meias, que era o Jadson e o Rodrigo, estavam jogando bem, obviamente, mas não voltavam pra marcar. Isso. E os pontas também ficavam sobrecarregados pra voltar. O Capixaba também na lateral também esquerda. Oscilando, exato. Oscilando bastante. Não apoiava tão bem, não chegava tão bem ao ataque. Sim. E na defesa deixava muito buraco, né? Sim. E eu acho assim, ontem foi um jogo muito truncado. O que eu vi como vantagem... Antes do jogo, eu vi como vantagem, quando eu tava escutando o fato de virar 4-2-4, é que o meio-campo ia ficar bem bolado, né, do Corinthians. O Corinthians tava perdendo muita bola no meio-campo. Então, 2 volantes significa que, obviamente, ia ficar um poder mais forte dentro do meio-campo. De fato, o jogo de ontem foi extremamente truncado. Não dá pra você falar assim, o Palmeiras jogou muito melhor, ou o Corinthians ganhou de 2-0, mas foi muito melhor. Não, tava muito truncado. Sim, sem dúvida. A diferença é que o Corinthians soube aproveitar a oportunidade. E eu, sinceramente, não lembro de uma bola muito aguda do Palmeiras que o Palmeiras tenha assustado. Tiveram 2 lances, né, do time de verde e parecidos, né? O Borja na cara do Cássio, que o Cássio defendeu. Acho que esses foram os únicos 2 lances, mas que ele nem chegou a chutar pro gol, né? O Corinthians realmente... Ele tava impedido nesse lance também, não foi? No segundo lance tava impedido. Mas o juiz não deu impedimento. Não tinha dado. Não tinha dado impedimento. E o Corinthians realmente me lembrou um pouco o time do ano passado por isso, porque
Ele passou melhor, claro, não foi o mesmo Corinthians no ano passado, mas já passou melhor. A própria jogada do gol mostra Sim, isso, né? sim. 1 minuto e tanto Sim. passando a bola. Nos jogos anteriores a gente não conseguia ficar 10 Nossa, segundos pelo com a amor de bola Deus, passando, né? passando, né? E quando chegou na frente do gol, levou perigo ou marcou gols, como foi o caso, né? Sim, e eu acho que, independente do aproveitamento do Jadson em pênaltis, é legal ver a construção, né? As duas jogadas, a jogada até do primeiro pênalti, tudo bem, teve o pênalti e tal, continuou o lance, o Henrique também chutou a gol, quase, assim, Sim, sim. continuou o lance de perigo. A jogada do Rodriguinho, do segundo pênalti, o Rodriguinho ia sair na cara do gol. É. O Dudu fez o pênalti porque provavelmente o Rodriguinho ia acabar fazendo o gol porque ele tava de frente pro gol. Então, assim, não foram pênaltis cagados, não foi nada atrapalhado, foram lances de gol. Foi um lance ofensivo, né? Um lance agudo. Então, legal ver que o Corinthians está voltando de fato a construir. Ah, sim. Construir sem perder a força defensiva. Porque um dos parâmetros do Corinthians do ano passado era Sim. a solidez na defesa. Sim. O que estava acontecendo no 4-1-4 é que estava produzindo, mas não tinha ninguém para concluir na frente, não tinha ninguém para defender atrás. Então, É Mas, legal, mas na defesa tá bem bagunçadinha ainda, né, cara? Pô, rolou aquele lance ali do Balbuena com o tá Cássio. zoneado, É. tá zoneado. Tipo, e é uma coisa que é simples, só alguém falar, tá, é minha, acabou. É falta de comunicação. Não é nada de outro planeta. E, porra, o Balbuena quase tirou o cara. Foi feia, sem feia aquela história ali, cara. Né? Não, de fato, de fato. Não sei se talvez ainda é bateção de cabeça entre. Ali não tava o Henrique envolvido, mas Sim, não sei se ainda é bateção de cabeça por conta do entrosamento, sei lá. Mas, de fato, acho que precisa ganhar corpo ainda pra Ali eu tive voltar a a ser uma sensação que foi defesa. excesso de vontade de tirar a bola, mas, cara, fala, é minha. Desespero, tá? ansiedade. Né? Alguém grita ali, é minha, acabou. Só se comunicar. E o pessoal no live tá comentando, perguntando. O Beto Gil falou que será que Vidal será bom pra quarta? Olha, eu vou te falar, eu até gostaria. Eu li uma notícia hoje que talvez o Carille tá na dúvida porque o Vital só fez 2 partidas pelo Corinthians entrando ainda, né, Sim. no jogo. É muito jovem, talvez ele queira mais experiência, vai ser jogo fora. Eu acho que eu gostaria do Vital, sim, porque eu acho que não mexeria no esquema do 4-2-4. Mas talvez o Carille opte por outra opção. Foi redundante isso, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Por conta da experiência do Vital. Vamos ver, cara. O garoto chegou agora, né, Corinthians? E o René Roque pediu pra mandar um abraço pro filho Murilo, dele de 7 anos, que tá vivendo os primeiros clássicos dele Aê, do Corinthians. um É isso aí. abraço! Tá feliz, Esse tá moleque feliz, tá garoto. começando bem, né? Se ele tem 7 anos de idade, significa que ele nasceu em 2000 e... 7 anos de 2011, né? 2010, 2011, né? Então, bicho. Ele pegou uma fase boa do Olha a fase do Corinthians, moleque. né? não. O moleque já pegou Libertadores, já pegou Mundial, pegou tudo, Vai cara. ter muito corintiano aí nessa fácil, geração. Breno. Pelo né, amor. meu? Tá a fácil. vida do Murilo aí com 7 anos de idade tá mais fácil que a nossa quando era pequeno. O pessoal tem Sem perguntado muito aqui do Alex Teixeira, né? A gente vai muita falar daqui a gente pouquinho um perguntando. pouco desse caso aí. Não, a gente pode falar agora. Pode falar já? Não tem nada certo, a verdade é essa, né? O que eu li é que assim, o Alex Teixeira, ele tá certo com o Corinthians. O jogador parece que tá alinhado com o Corinthians. O que falta é o Corinthians de fato cravar com o time chinês a condição. Parece que seria um empréstimo até o final do ano. Mas assim, o Corinthians tem que correr contra o tempo. A gente tava até conversando aqui nos bastidores que tem até amanhã pra dar o nome, né, da lista da Libertadores e depois de fato se inscrever. Então o Corinthians tá correndo contra o tempo. O que falta é acertar com o time chinês, pelo que a gente acompanhou. Exatamente. Mas com o jogador tá tudo certo. Eu confesso que eu não lembro tanto do Alex Teixeira, mas a enxurrada de elogios a ele é muito grande. Todo mundo tem falado muito bem desse cara. Não é um centroavante, é um jogador ofensivo, mas não é um centroavante. Começou muito bem, né, no Vasco. Isso. E foi pro Shakhtar, e depois o time chinês contratou o Alex Teixeira. E há pouquíssimo tempo o Liverpool tentou contratar por um caminhão de dinheiro. Quando ele tava no Shakhtar ainda, acho. E o time chinês levou. Então, cara, vamos ver. Acho que é uma boa opção pra chegar e jogar. Aparentemente, se chegar, é chegar pra jogar. Parece ser um bom jogador, um bom nome aí. Tava na mira de muitos clubes internacionais. Seria uma contratação impressionante do Corinthians. De impacto, né? De impacto. Mesmo que seja por apenas um ano. Eu acho meio ruim fazer essa contratação de um ano. E parece que vai ter uma cláusula. Um ano eu ia falar, um ano se tudo der certo, né? É verdade, tem a cláusula também. Se tudo der muito certo, ele vai embora do meio do ano. Exatamente. Na verdade, porque os chineses parecem que querem colocar uma cláusula de que se houver uma proposta de tantos milhões por ele no meio do ano, o Corinthians tem que liberar. E aí, pra time europeu, se eu não me engano, né? Acho que é qualquer time. Qualquer time, na verdade. Se chegar no valor, o Corinthians tem que liberar e não tem muito o que fazer, né?
Tá no contrato e tal, é a cláusula. Então, se de repente o cara chegar e começar a jogar muito, comer a bola aqui, é bem provável que no meio do ano ele vai embora. E nessa cláusula o Corinthians levaria acho que 10% da negociação, alguma coisa assim, pra não sair com mãos abanando. Se ele for vendido dentro desse período que ele tá no Corinthians, o Corinthians teria um direito a uma porcentagem. Leva uma boladinha ali. Na venda. Mas no caso, trocar um jogador que tá jogando, se ele for vendido, vai estar jogando bem, por dinheiro não é um bom negócio, né? A gente sabe disso. Exatamente. Mas o conhecer o Andrés ainda tá querendo esse dinheirinho, viu, cara? Não sei. Vamos ver. Não, e a gente tá falando de um cara que, se chegar e de fato sair na metade do ano, na janela da metade do ano, essa janela ela tem a tendência, às vezes, de destruir time, né? Ainda mais agora que a temporada é longa. Não Libertadores, me por exemplo, vai até o 2016. final do ano e Pois tal. então. Isso Não me lembro de 2016, por favor. Então, a gente tem que tomar cuidado só com essas teorias de, não, beleza, vamos contratar o cara porque ele vai suprir agora. Suprir agora não resolve, então, vai resolver pra agora, mas a temporada é longa, né? Então. Mas vamos lá, pergunta. Você contrataria com essa cláusula, Gilson? Cara, na escassez que a gente tá de gente ali na frente, eu contrataria. E você, Icarão? Eu contrataria porque a gente não tem muito mercado agora também. Não tem muito o que fazer. Ou mesmo de fora, cara. Não tem. Foi falado do Diego Tardelli agora há pouco. Mas não vai conseguir nunca contratar o Diego Tardelli agora com a grana. Então, cara, sei lá, eu acho que é um investimento válido pra agora, sim. Quando você não tem, você, quando você não tem dinheiro pra comprar uma carroça que vai durar até o fim do ano, você compra uma carroça pra correr até o meio do ano e depois você vira lá, bicho. Você garante metade do ano, pelo menos. E você, é a favor? Tem que contratar. Eu acho que o elenco mostra que tá faltando uma peça ali melhor. Pra gente chegar com mais força no ataque. Talvez esse seja o personagem que tá faltando pro Corinthians. Mas é um risco. É um risco. Eu acho que, ao mesmo tempo que você contrata, você tem que ficar de olho no mercado. Se uma oportunidade boa surgir no meio do ano, também contrata outro. Enfim, vamos lá. A gente tá falando também de janela pra pegar a gente aqui, mas também tem a nossa janela, teoricamente, pra tentar pegar a gente de lá, né? Então, eu acho que nada impede também do Corinthians tentar alguma coisa mais pra frente. É que pra agora a gente precisa, né? Urgentemente a gente precisa de alguém. Sim. E tem gente no live aí falando do Teixeira, do Alex Teixeira. GV Barbosa pergunta: você acha justo colocar o moleque lá do ABC pra pegar condicionamento físico ou colocar ele logo pra jogar? O cara ele deixou bem claro que vai deixar o garoto um tempo ali treinando, sentindo o ambiente. É uma mudança muito grande, né? Tem que tomar cuidado e tal. Vamos segurar. Como a gente falou no podcast passado, esses jogadores, quer dizer, o Vital, esse Matheus agora, é uma aposta pro futuro também. É uma base que a gente está tentando montar pro futuro, né? A gente tem que lembrar de jogadores que ficaram no Corinthians por um ano no banco, às vezes 2 anos no banco, quando entraram, deram conta. E a gente vê que o jogador chegar e já assumir a posição no Corinthians, às vezes sofre muita pressão. Então vamos com calma. O garoto mostra muito talento e muita vontade. Vamos ver. Acho que ele vai ter chance agora no ano pra mostrar um pouco do que ele é capaz. E se ele começar fazendo gols que ele estava fazendo lá, a carreira dele vai ser bem tranquila. Isso não tenho dúvida. Gente, vamos lembrar, né? A gente já falou algumas vezes aqui no podcast, o Corinthians tem só no primeiro semestre Libertadores, Paulista, Copa do Brasil. É isso, né? Os 3. Então, são 3 competições longas. Sendo que Copa do Brasil e Libertadores vai entrar em fase de mata-mata e tal. Então, o Corinthians vai precisar de um elenco relativamente grande, né? Vai. Acho que não vai ser por falta de oportunidade. Todo mundo vai ter chance. Até o Casim teve chance esse ano. Por que o moleque não vai ter? Mas a gente tá falando aqui do Teixeira, do Matheus que chegou também, mas quem chegou de verdade e deve chegar jogando é o tal do Sid Clay, lateral e meia do Atlético Paranaense, numa troca com o Camacho e mais alguém que ninguém sabe ainda quem vai ser, não é isso? Foi curiosa a chegada do Sid Clay, porque assim, o Corinthians começou o ano com o Romão, o Capixaba e o Moisés. O Moisés foi pro Botafogo, já era meio que previsto. Já era previsto. Romão até começou como titular, segundo o Carille sentiu. O Juninho Capixaba começou, de certa forma, promissor. Segundo palavras do próprio Carille, acho que foi na sexta-feira que soltou sobre isso, o Capixaba sentiu também. Sentiu, com certeza. Então, assim, o Corinthians foi atrás do Sid Clay porque, de fato, precisou. E aí, até o pessoal no podcast da Irmandade no WhatsApp tava comentando, acho que foi o Fábio que comentou, não lembro, que, aí liberaram o Marcial, teoricamente tava precisando, do lateral esquerdo pra agora. Então, assim, acho que a vinda do Sid Clay, talvez, eu não conheço tão bem o Sid Clay, mas eu sei que ele era titular ano passado no Atlético.
Esse ano o Carleto tava jogando, né? No time do Fernando Diniz. Mas ele era bem elogiado lá, é um cara jovem, 24 anos, então pode ser que não sinta tanto peso, porque é jovem, mas não é um garoto que tá começando. Então pode ser que venha para corrigir um erro de planejamento. Porque o Corinthians de 3 laterais ficou sem nenhum. Ontem o Michael jogou muito bem, mas ele era um volante. Ele fazia tempo que ele não jogava de lateral esquerdo. Não, mas assim, a questão do Marcial também, eu acho que o Maicon, assim, já mostrou que ele é uma opção melhor que o Marcial na lateral esquerda. Sim. O Marcial vinha jogando ali e não mostrou também grandes qualidades. Pô, assim, e o Moisés? Vocês nem falam do Moisés, cara? Ele falou do Moisés. Ah, bom, então tá bom. Falou Mencionei o Moisés, veja bem. Que seja feliz no Botafogo. Tudo de bom pra ele. Realmente o Sid Clay chega aí num momento delicado, como você falou, do planejamento do Corinthians, né? O Capixaba, ele chegou, talvez não para ser o titular, né? Talvez para ser construído. Pra construir, né? E ele de repente sentiu mesmo, e aí vem o Sid Clay. Eu acho que o Corinthians abriu mão do Camacho, que era um jogador querido pelo nosso treinador, né? Ele entrava em muitas partidas. Eu acho que o cara deve estar em depressão, porque era a principal substituição dele, né? Mas eu acho que pra torcida não vai fazer falta. Quando ele ficava na dúvida, eu vou botar o Camacho. Precisa de atacante, vamos Camacho. Precisa de volante, Camacho. Precisa de zagueiro, Substituição no Corinthians, sai Camacho, entra Camacho. Exatamente. O cara deve estar deprimido, né? E o Camacho, ele não conseguiu mostrar o futebol que ele mostrou no Audax, pra ele chegar no Corinthians, né? De repente, lá com o Diniz, que era o treinador dele no Audax na época, ele consiga mostrar um pouco mais, né? O Camacho, eu acho que ele foi uma daqueas apostas do Corinthians, a lá Paulinho, que às vezes você pensa que vai gerar alguma coisa, sei lá, Felipe zagueiro, entendeu? Sim. E poderia ter dado certo. Fez um bom Paulista, não, né? De repente e tal. Mas ele já tá no Corinthians há mais de um ano. E a posição dele não mudou muito desde que ele chegou, né? Sim. Ele sempre é uma opção, um reserva. Ele entrava com bastante frequência na equipe, mas ninguém falava que ele tinha que ser o titular e tal. Exatamente. Acho que o melhor momento dele foi no início do ano passado, que ele chegou a jogar. Ele era o titular, né? Até o falecimento infeliz lá do pai dele, que entrou o Michael, e aí o Michael também não deixou espaço pra ele. O curioso do Camacho é que, assim, pelo menos a minha impressão que eu tinha do Camacho era assim, ele era um jogador que, ele tava lá, ele não comprometia, mas também não... Ao longo de todo o tempo que ele tava aqui, eu acho que um ano e pouco, né, que ele tava, mais de um ano que ele tava, né? Você nunca via uma partida do Camacho e falava, nossa, o Camacho acabou com o jogo. Não, ele era ele entrava todo jogo, mas fazia... a posição dele também não é de... A gente não espera que um volante acabe com o jogo, né? Não, eu concordo, mas se ele era tudo isso que o Carille talvez acreditava, ele poderia às vezes se tornar um Maicon, que às vezes já teve jogo que jogou muito bem. Sim. O próprio Paulinho, na época do Corinthians, jogava muito bem. Claro. E não foi isso, né? Ele era um jogador podia ter mostrado alguma coisa a mais. Ele era ok. É verdade. Acabou de descer uma lágrima desse lado aqui, fora das câmeras, como você falou do Paulinho. O Paulinho dá uma saudade, né? Paulinho. Toda vez que eu vejo ele lá com o Barça, eu falo, não, volta, Paulinho. Agora acho que vai ser a lágrima desceu desse lado aqui pra não sair nas câmeras. Eu acho legal, a gente falou aqui do Paulinho. O Paulinho deu uma entrevista aí num vídeo do YouTube e tal. Quando ele fala do Corinthians, ele também se emocionou bastante. A gente chora aqui, ele também chora de lá. Exatamente. Eu queria fazer um paralelo, aproveitando que a gente não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Eu queria fazer um paralelo. Essa semana teve o jogo do Barça e Chelsea, né? Hoje o meio-campo da seleção possível pode ser William, Renato Augusto e Paulinho. Então, né? já pensou? Quase o Corinthians, né? Quase o Corinthians. Quem que é o técnico? no banco. Então, quem que é o técnico? Porra, meu. Marquinhos na zaga. Que orgulho, né? Bicho, se ele pudesse, ele levava o Zizal pra seleção. Pena que o Zizal não quis se naturalizar. Exatamente. Ele não quis se naturalizar. Você não tava que lá feliz decisão, né? Você não tava lá com o Tite. Bom, vamos falar dos próximos jogos do Corinthians essa semana, que é uma semana também complicada, não é? O primeiro jogo, quarta-feira, estreia da Libertadores. Os Milionários. Lá na Colômbia. O time do chato, Pablo né? Escobar, não é isso? É um jogo chato, né, meu? Colômbia, o time colombiano do Milionários é muito bom, pelos comentários que eu vi. Não acompanhei o jogo, mas pelos comentários que eu vi, é um time chato de jogar. Aí, Libertadores, né? Cara? Libertadores é sempre... Corinthians volta a Libertadores depois de ter ficado 2017 sem jogar. Acho que é, obviamente, o grande objetivo, talvez, desse ano, né? Voltar a jogar bem a Libertadores, enfim, tentar o título. E acho que fica aí a dúvida do que o Carille vai fazer com relação à tática. Vai manter o que deu certo contra o Palmeiras? O Rodriguinho não joga, né? O Rodriguinho tá suspenso por um jogo do ano passado. Né? Exatamente. Tá suspenso. E o Casim também tá fora, tudo bem. Esse aí. O Casim tá fora por 5 jogos também de suspensão.
Então fica a dúvida, né? O que o Carille vai fazer. O que foi que ele fez? Tomar 5 jogos de suspensão de Libertadores? Que mal Não sei, mas Não, deixa ele- lá, deixa Foi no quieto. jogo da Sul-Americana, né? Teve uma confusão no final. Ah, é verdade. É. Tá. Já Foi lembrei. expulso, Lembrei. foi expulso, aí foi julgado e tudo mais. É um jogo difícil. Eu acho que o Carille tem que manter o esquema que deu certo. Talvez entrar com o Vital, não sei. Talvez entrar com algum outro jogador. Quem poderia ser ali no meio? Então, o Camacho não pode ser, mas... Agora não dá mais, né? Não, mas o que tem sido muito discutido é que, assim, se o Carille for, por exemplo, voltar ao 4-2-3-1, é provável que saia o Rodriguinho pra entrar talvez o cara lá da frente. Então, não sei se ele vai voltar com o Júnior Dutra, não sei se ele vai improvisar o Romero lá e... Eu não gostaria. Eu gostaria do Matheus Vital. eu também. Eu gostaria de manter o esquema e o Matheus Vital entrar. Ah, mas ele é jovem, mas... Tudo bem, mas... Mas é o Ok, cara que tá tá lá no pra banco jogar, que é pra tá lá jogar. pra Mas ele entrou mordendo a bola nesse jogo, né, cara? Eu prefiro até o Pedrinho do que o Dutra ou, sei lá, alguém lá na frente. A minha primeira opção seria o Matheus Vital. Eu acho que ele manteria o padrão Do jogo, 4-2-4, exatamente. na vaga do Rodriguinho ali, é a mesma função Sim. dele, é exatamente a mesma É. função dele. Acho que mexeria pouco. E acho que o Corinthians tá numa crescente. Acho que tem que considerar E logo- que ontem ganhou um clássico com essa formação. E logo que ele entrou, a gente até tava assistindo o jogo aqui junto, né? Ele roubou uma bola na esquerda, eu falei, ele vai cruzar aqui nada, ele meteu uma rasteirinha. Ah, Pá! Eu falei, caramba, o moleque tá... O moleque tem Quase- talento. o moleque tem talento, eu falei, né? pô, eu achei que ele ia cruzar a bola, ele já meteu uma rasteira, eu falei, pô, o moleque tá com vontade, meu. eu acho que pode ser uma boa opção ali pra essa estreia do Corinthians. E depois, no domingo, nós temos o outro clássico, né? Quem fez a tabela do Paulista gostou do Botar Corinthians. clássico Colocar emendado. 2 clássicos um atrás do outro. A gente joga contra o Santos, mas aí o Santos também foi amigo nosso e resolveu mandar o jogo no Pacaembu. Exatamente. No domingo, 5 da tarde, no Pacaembu. O encontro de dois técnicos que eu particularmente admiro muito. Pra mim são dois técnicos que são referência no Brasil hoje, Carille e sim. Jair Ventura. Acho que vai... Jair Ventura é um cara que tá construindo o Santos ainda, né? Tá numa fase ainda Sim. de adaptação. Então acho que vai ser um jogo bom, cara, porque o Corinthians tá nessa afirmação agora, né? Pós-clássico, vai ter a estreia da Libertadores. E o Santos tá nesse momento de afirmação com o Jair Ventura que tá montando o time. Então vai ser um clássico pegado também. Não, como sempre, né? Os clássicos É, sempre são. como sempre são. né? E o Carille, o único clássico que ele perdeu foi pro Santos no ano passado. Claro. Foi na Vila, né? Mas era o mando do Santos. Sim. Esse jogo é mando do Santos, vai ser no Pacaembu, que é uma casa mais nossa. Mas eles têm o Peixe tem mandado alguns jogos aqui no Pacaembu também, né? Dado, né? Vamos ver, vai ser um jogo tenso de novo. Fim de semana. Mas vai mais uma Apreensivo, semana né? tenso. Mais uma semaninha. Mas agora, daqui pra frente do ano, você vai ficar mais tenso. Não tem né? muito o que fazer, né? Libertadores começando, daqui a pouco Copa do Brasil. Sim, sem O dúvida. Paulista tá meio que chegando numa definição, né? Vai ser só decisão agora, não tem muito o sim. que É. ponderar, né? O Corinthians ainda tem mais alguns jogos mais tranquilos no Paulista, mas são poucos. Depois começa a fase mata-mata do Paulista também. E os jogos da Libertadores são sempre, apesar de ser a fase de grupos, Exatamente. importante fazer todo mundo sabe, né? O segredo da Libertadores, olha que é. Segura um empate lá e cara. ganha em casa. Ganha em casa. Esse é o básico do Foi básico assim que do ganhou básico. com o Tite, né? É. Foi É. mais ou menos assim. Esse é o básico do básico. Então, nesse jogo de quarta-feira, um empate não é um mau resultado. Não, definitivamente mau não resultado. é, cara. Acho que a gente tem que entrar pra ganhar. O Corinthians sempre entra pra ganhar, mas se no final do jogo sair um empate ali, não é um resultado a ser chorado. Ruim eu não acho, não, mas tem que ir pra cima, cara. O time tá na hora de crescer agora. Sim, depois de um jogo desses, desses, exatamente. Novamente para os supersticiosos, o Corinthians começou o ano do título da Libertadores empatando em 1-1 com o gol do Ralf de cabeça aos 48 do segundo tempo na Colômbia. Né? Acho que foi na Colômbia, né, aquele jogo, se não me engano. Então coloca o Ralf. Então, no lugar do coloca o Rodrigo. Ralf. Exatamente. Já que ele tá O Ralf de tá volta. de volta, né, pô? Vai lá, Ralf, 48, mete o golzinho lá. Que saudade do Ralf também. Quero ver ele em campo novamente com a camisa do Corinthians. E mais uma última passada aí no pessoal que comenta e nos dá alegria Aê, aqui, vamos ver vai. aqui o que mais tá falando aqui. Cadê? Peraí, sabe que eu tô clicando coisa errada aqui. O Ayrton Silva falando, será que não dá pra experimentar Ralf primeiro volante e Maicon segundo volante? Pode, É claro. legal, cara. É que eu vou te falar que eu gosto muito do Gabriel, assim. Eu acho que a fase... O Ralf chegou falando isso, né? Que a vaga do Gabriel... exatamente. Ele vai respeitar a sucessão, ou uma coisa assim. Eu gosto muito do Gabriel. Eu acho que o Gabriel, às vezes, oscila um pouco, né? Toma amarelo, caramba, 4, mas eu gosto dele, cara. Então, Não, tá jogando bem. eu tá acho que jogando bem. o Ralf vai ser importante na temporada do Corinthians
Mas agora, no primeiro momento, eu A vejo o gente Gabriel acabou não como titular. falando, mas o René Júnior, você falou um O pouco, René né? Júnior também, verdade. Formou uma bela dupla com ele ali. Sim, sim. Estão se entendendo e tal. Claro, ainda falta um entrosamento maior. Com o Michael, ele tinha muito mais afinidade ali. Mas- O René Júnior foi uma surpresa pra Tá mim. jogando Eu vou te bem. falar que quando ele chegou, eu tinha minhas desconfianças, porque ele jogou bem no Brasileiro, mas eu falei, meu, sei lá, já tem o Gabriel, sei lá, Tem o tinha o Maicon, então... Nossa. Achei meio também sem sentido a contratação dele. É. Mas achei legal, foi uma surpresa boa. Assim como o Paulo Roberto foi ano passado, teoricamente. É verdade. Bom, é isso aí. Uma semana de 4 pontos. Uma semaninha Deu de bug, 4 deu pontos. uma travada. Não, não. É que a gente mal falou do jogo de segunda-feira de propósito, né? Porque Não precisa falar, a gente um acabou jogo, com- um jogo que termina 1-1, porque foram 2 gols contra, não merece muito ser comentado. É, né? não. É que é meio difícil falar do jogo de segunda-feira, porque assim, você veio de um jogo... Ele foi eclipsado. Exatamente, pelo- depois do sabe? jogo de ontem, Não, mas você fora a esquece, eclipse, né? cara, mas ali não tinha nem o que falar de qualquer Ali- maneira. Ali era o né? rascunho. É. Parece que foi semana A obra passada de até esse arte, jogo, né? a obra Parece de que arte passou a gente já. fez ontem, entendeu? Quando você fala da Mona Lisa, você vai falar do rascunho da Mona Lisa. É. Então você olha pra Mona Lisa e admira. Chupa Phil Collins, o show é em Itaquera. E vamos falar então, Gibson, das nossas redes sociais, por favor. Todas as lembre. nossas 6 redes sociais. Por favor. Para o Facebook e YouTube, onde a gente tá live agora. Sim. Tem o SoundCloud, Twitter, Instagram e iTunes. iTunes, é isso Rapaz, Aê, foi de olha lá. primeira, hein, essa Cara, daí, Ô, caramba, hein? Todos Que eles beleza. Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. mesmo. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por assistir. E o nosso lembrando mais uma programa. vez, por quem puder compartilhar, mesmo É. depois quando acabar a transmissão, Ah, que puder acabou, compartilhar o live. Comenta, dá o joinha. Todo mundo sabe que o Zuckerberg mudou o esquema, a gente tá com maior dificuldade pra divulgar a Irmandade. Se vocês puderem ajudar a gente, ia ser lindo, cara. Isso aí, galera. Compartilha Fortalecer aí. o rolê do Semana que Corinthians. vem a gente vai falar bastante, né? Porque vai ser uma semana 2 jogos pesada. Semana pro pesada, Corinthians aí. exatamente, É isso aí. exatamente. Ficamos por aqui, obrigado. Exatamente. Até a próxima e vai Corinthians! Vai, Corinthians, galera. Valeu. É.